Prezados irmãos, aqui presentes, aqueles que porventura também hoje nos visitam a nossa cidade de Caçapava, que hoje se torna um trono a Jesus sacramentado. Queridos irmãos que também nos acompanham pela transmissão desta Santa Missa, através das redes sociais da nossa paróquia, nós celebramos hoje a grande solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, Santíssimo Corpo de Cristo, pois nós cremos firmemente que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento do altar. Uma presença escondida, no entanto, uma presença real. Vejam, meus irmãos, que a palavra figura ou forma indica exatamente aquilo que nós celebramos na Eucaristia, que são as espécies do pão e do vinho consagrados. A forma do pão e do vinho, a figura do pão e do vinho, elas como que escondem aquilo que contém. E ao mesmo tempo contém aquilo que escondem. Não se trata apenas de uma mera determinação, de uma afirmação teológica, mas uma afirmação de fé. Nós cremos que Jesus, o próprio Deus, está presente, porém escondido, revelado, porém velado, sob o véu da forma, da figura do pão e do vinho. É a ocultação da divindade nas aparências do pão e do vinho. A divindade de Deus está como que oculta sob as aparências do pão e do vinho consagrado. Porque na verdade, meus irmãos, Deus sempre se revelou escondendo-se. Deus sempre se revelou velando-se. Na criação, Deus criou todas as coisas, e onde estava Deus na criação? Deus estava escondido nas coisas por Ele criadas. Deus se revelava na criação, mas escondido nas coisas criadas, nas criaturas. Depois, quando Ele falou por meio dos profetas, através da palavra, Deus está na Bíblia, Deus está aqui na palavra, mas escondido nas palavras que ela contém. Deus está presente na Bíblia, mas escondido nas palavras que a Bíblia contém. Quando o próprio Deus se encarnou, desceu do céu e se fez homem no ventre da Virgem Maria, Deus se encarnou, no entanto, escondido na humanidade de Jesus, na humanidade de Cristo. Cristo disse: quem me vê, vê o Pai. No entanto, Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo, se revelou a nós escondido na humanidade de Jesus. É Deus escondido, ninguém viu Deus, mas via como que escondido na humanidade de Cristo. É o mesmo Deus que está na Eucaristia. O mesmo Deus que criou todas as coisas, porém escondido nas coisas criadas. O mesmo Deus que está presente na palavra, porém escondido na palavra, nas letras que são proclamadas. É o mesmo Deus que se encarnou no ventre da Virgem Maria, escondido na humanidade de Cristo. É o mesmo Deus que se faz presente no altar, escondido nas aparências, escondido na figura do pão e do vinho consagrado. Por isso é uma presença real, no entanto, escondida. Escondida. Ninguém vê a Deus. Nós vemos o pão, nós vemos o vinho, até porque se alguém disser que viu Deus, estaria alienado. Nós vemos, na verdade, nós contemplamos, nós adoramos a Deus escondido no pão e no vinho consagrado.
Ele está, como esteve na criação, como esteve na palavra, como esteve na humanidade de Cristo, assim Ele está também na forma, nas aparências do pão e do vinho consagrado. Uma presença real, no entanto, escondida. E diante dessa presença real, diante do próprio Deus, qual é o ato? Qual é a atitude que nós temos que ter diante de Deus? A adoração. O ato de todo homem, o ato de todo ser humano diante de Deus, o ato de toda criatura, o ato de todo ser humano diante de Deus deve ser de adoração. Por isso que só diante de Deus é que nós nos reverenciamos, só diante de Deus é que nós nos ajoelhamos, só diante de Deus é que nós adoramos. Adorar somente a Deus, o ato de adoração é um ato somente a Deus, nem mesmo a Virgem Maria nós adoramos somente a Deus. Por isso que num ato externo da nossa adoração, é muito importante isso, meus irmãos, diante das imagens, como a imagem da Virgem Maria, nós reverenciamos, nós fazemos uma avênia, ou seja, uma reverência, mas diante de Deus não se faz reverência, simplesmente, diante de Deus se prostra, se ajoelha, se prostra por terra, né? Não necessariamente todos precisam se ajoelhar, aqueles que estão impossibilitados, tudo bem, não é só o ato em si, mas o sentido desse ato. Diante de Deus se ajoelha com um joelho direito, ou com os dois, ou até com o corpo inteiro. Só diante de Deus se prostra, só Deus é a quem se deve adorar. Por isso a nossa adoração é somente a Deus, porque Ele está presente na Eucaristia. Portanto, só diante da Eucaristia é que se prostra, só diante da Eucaristia é que se ajoelha. E qual seria o sentido da adoração? Em que consiste propriamente, como se manifesta a adoração? A adoração, ela pode ser preparada por uma longa reflexão, mas a adoração sempre termina com uma intuição. Como que toda intuição não dura muito. O que é uma intuição? Quando a gente tem uma intuição, é algo muito rápido, algo de segundos. Pois bem, a adoração, por mais que nós ficamos um longo tempo diante da presença do Santíssimo Sacramento do altar, a adoração é uma intuição, é um ato que sai de dentro de nós, como que é Deus. Não se precisa pensar muito. Por isso, diante de Deus, diante do Senhor, se faz uma adoração. E a adoração é um ato do homem diante da grandeza, diante da majestade, diante da bondade de Deus e da sua presença. Por isso uma intuição que é quase que uma respiração. Diante de Deus nós adoramos, diante de Deus nós simplesmente estamos, né? Estamos e somos. E uma expressão de adoração mais eficaz que qualquer palavra é o silêncio. Portanto, a verdadeira adoração é o silêncio. O silêncio não é uma ausência de ação, como muitos de nós o compreendemos. Quando a gente fica todos em silêncio, é como se não fizéssemos nada. Na adoração, não. Na adoração, o silêncio é a ação. O silêncio é a maior ação que o homem pode fazer. Porque vejam, meus irmãos, diante de Deus, qual é a atitude que a gente tem que ter? Cantar, bater palmas, erguer os braços, é muito pouco. Falar alguma coisa, né? Portanto, diante de Deus, a maior expressão é o silêncio. É o silêncio.
O silêncio aqui então não é uma ausência, mas é a própria ação diante da presença do Senhor. Por isso que após a comunhão, sempre silêncio. Não se canta, não se reza nada, fica-se apenas em profundo silêncio, porque o silêncio é o nosso ato, a nossa ação de adoração diante do próprio Deus que está na Eucaristia e que eu acabei de receber em comunhão. Por isso já dizia São Gregório Nazianzeno, um dos grandes padres da igreja, que o silêncio é um verdadeiro hino que nós elevamos a Deus. Ele dizia justamente que adorar significa elevar a Deus um hino de silêncio. E da adoração nós vamos para a contemplação, que é diferente. Adoramos a Deus no mais profundo silêncio diante daquela presença real e escondida e contemplamos a Deus. Contemplar significa ver Deus nas coisas, ver Deus através dos atos, das atitudes e assumir na minha vida aquilo que Deus me pede, aquilo que Deus se manifesta em mim. Como fez a Virgem Maria na encarnação. Antes de Maria receber Jesus no seu ventre, ela o recebeu primeiro no seu coração, na sua mente. Ela contemplou o mistério de Deus. Maria não só disse sim e pronto. Maria disse sim porque dentro dela, da sua consciência, do seu coração, ela já tinha aceitado a Deus. Por isso, contemplar a Deus, meus irmãos, significa, na verdade, acolhê-lo dentro de nós, na nossa consciência, no nosso coração. É o que nós chamamos de comunhão espiritual. O que é a comunhão espiritual? Que na pandemia se falou tanto, não é? Como se falou na pandemia de comunhão espiritual, porque nós não podíamos ir às igrejas, não podíamos receber a Eucaristia, então se falava a comunhão espiritual. São Tomás de Aquino fala, a comunhão espiritual é a contemplação, é o desejo de receber o próprio Cristo. São Tomás de Aquino diz assim, que segundo a sua explicação, a realidade do sacramento pode ser obtida mesmo antes da sua recepção ritual, do mesmo sacramento, somente pelo fato de se desejar recebê-lo. Traduzindo as palavras de São Tomás de Aquino, a realidade da Eucaristia, que é o próprio Deus pode ser obtido mesmo antes de se comungar. Porque tem que haver primeiro o desejo de receber. Tem que haver primeiro a disposição em receber a Deus, antes de receber o sacramento da Eucaristia. E como nós não podíamos na pandemia receber o sacramento da Eucaristia, nós recebíamos o próprio Deus presente no sacramento, porque desejávamos recebê-lo de todo o coração. Essa é a verdadeira comunhão espiritual. E isso justifica também aqueles que estão impedidos de receber a Eucaristia. O fato de você não poder participar do sacramento, isso não dispensa você de desejar recebê-lo, pois desejar receber já é participar por antecipação daquilo que depois se dará no sacramento. Portanto, aqueles que estão impedidos de receber a comunhão, o sacramento da comunhão, devem desejar de todo o coração a receber Jesus e estar em comunhão plena, em comunhão profunda com Ele. E não só acolhê-lo na consciência, no coração, mas também nas atitudes. Acolher a Cristo na mente significa contemplar os mistérios de Cristo, meditar a sua palavra, confrontá-la com as situações nas quais nós vivemos. Portanto, aquele que contempla, ele procura tentar ver, ele procura tentar aplicar a palavra de Deus na sua vida, no dia a dia da sua vida. Porque aqui no altar nós vamos estar diante do próprio Deus. Mas lá na escola, na rua, no trabalho, enfim,
Lá nós somos chamados a contemplar esse mesmo Deus que hoje nós aqui ouvimos, esse mesmo Deus que hoje, do qual nós nos alimentamos, nós somos chamados a contemplar esse Deus em todo lugar, em qualquer circunstância. É isso que é comunhão. Comunhão não é só comungar a hóstia. Comunhão significa estar em comunhão com Deus, em comum união. Como é que um marido e uma mulher vivem em comum união com o outro? Eles partilham a vida, eles dialogam, eles dizem o que um sente, o que o outro sente, o que tem que ser feito, como vamos fazer, o que aconteceu. Isso é comunhão, comum união, uma união comum, ou seja, um com o outro. Essa é a verdadeira comunhão com Deus, não só a recepção do sacramento, a recepção da hóstia, mas a comunhão com Ele na vida, na vida. Nós precisamos estar em comunhão com Deus na vida, porque é na vida que Ele nos transforma, é na vida que Ele nos torna melhores, é na vida que Ele nos transforma em homens e mulheres novos, renovados, transformados, eucaristizados. Portanto, a Eucaristia é comunhão com Deus, a Eucaristia nos transforma. E por fim, na Eucaristia realiza-se o grande milagre da transubstanciação. Não é uma transformação, mas uma transubstanciação. São duas palavras muito diferentes. O que é transformação? É a transformação da forma. Da forma. A forma não é transformada. O pão continua sendo pão, aparentemente. A forma de pão é pão. A forma do vinho é o vinho. Não é transformação. Nós não vemos Jesus na hóstia, nós vemos a hóstia. Não é uma transformação, não é uma transformação da forma. Como se quando nós vamos, por exemplo, num baile, a gente se transforma, não é? Quase que fica irreconhecível. Põe um terno bonito. Hoje até os homens põem maquiagem, né? E não tem nenhum defeito, nenhuma manchinha no rosto. As mulheres então passam horas, no cabeleireiro e ficam totalmente transformados para aquele baile. De tal forma, quando a gente fala, a gente vê aquela pessoa e diz: nossa, que transformação, você está diferente, você é quase que uma outra pessoa. Mas ela é a mesma pessoa na essência, mas externamente, aparentemente, ela se transformou. Na Eucaristia não é transformação, na Eucaristia é transubstanciação. Essa palavra, transformação da substância. Não é o pão que se transforma, é o que ele contém que é transubstanciado em Cristo. É a essência, é a substância do pão, é a substância do vinho, é o que ele contém, que nós não vemos, porque nós vemos a forma, nós não vemos os acidentes, nós não vemos a substância. Você não vê a substância de um remédio, você vê a aparência, a forma. O remédio é um comprimido, aquele comprimido é a forma, não é a substância. A substância é o que ele contém, aquilo que você não vê, é aquilo que quando você toma, ele age. A substância do remédio está fazendo efeito. O que está fazendo efeito? O comprimido ou a substância que o comprimido contém? Então o comprimido é a forma, a substância dele é o que ele contém. Assim é a Eucaristia. A Eucaristia é o remédio da alma. A Eucaristia é o alimento da vida eterna. A Eucaristia é o pão e o vinho consagrados. Pão e o vinho transubstanciados. Pão e o vinho, como dizia São Tomás de Aquino, pão e vinho é o que nós vemos, mas é o Cristo que nós temos. Pão e vinho é o que nós vemos, mas é o Cristo que contém. Aquele pão e aquele vinho consagrados já não é mais pão, já não é mais vinho.
Porque a substância dele é Cristo, é Deus, é o próprio Deus, escondido sob a aparência, sob a forma do pão e do vinho consagrado. Portanto, ontem e hoje, respondendo às perguntas que os repórteres faziam nas emissoras de TV sobre o Corpus Christi em Caçapava, mais de 1.500 voluntários trabalharam nesses tapetes ao longo de toda a noite, toda a madrugada, para realizarem esta verdadeira obra de arte. E eu sempre digo, né? Ao vivo, quando é ao vivo é melhor ainda, né? Porque daí não tem como eles cortarem. O povo que ficou a noite toda, a madrugada toda nessas ruas, não foi por arte, foi por devoção. O povo que ficou nessas ruas durante toda a noite, durante a madrugada, eles fizeram esses belíssimos tapetes porque eles creem firmemente que Deus vai passar por eles. É Deus quem vai passar, é o próprio Deus presente na hóstia consagrada. Nós cremos firmemente que Deus está presente na hóstia consagrada, porque por arte ninguém passa uma noite inteira nesse frio danado que fez essa noite. Por arte ninguém fica a madrugada fora, debruçado nesse asfalto gelado. Por arte ninguém se dedica a tal ponto. Nós o fazemos por fé, nós o fazemos porque nós cremos firmemente que Deus está presente no Santíssimo Sacramento do altar. Nós cremos, e é por isso que nós, nesses tapetes, reverenciamos a Deus. É a dignidade que Ele merece até muito mais, mas tudo isso aqui é a dignidade que a Eucaristia merece. Por isso, meus irmãos, hoje é dia de nós renovarmos a nossa fé na Eucaristia. Hoje é dia de nós renovarmos essa fé na presença real e porém escondida de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Porque o mundo lá fora, aqueles que não têm fé, aqueles que não têm religião, aqueles que não são católicos, para eles é alguma coisa, para nós não. Portanto, o nosso comportamento muitas vezes até ele é divergente daquilo que é a nossa fé. Quantas vezes também nós comungamos sem estar preparados? Quantas vezes também nós nos aproximamos da Eucaristia sem a devida reverência? Quantas vezes nós passamos por um sacrário e o ignoramos? Quantas vezes nós estamos na missa e estamos tão dispersos, olhando para o relógio, vendo que horas que o padre vai parar de falar? Quantas vezes nós estamos diante da presença do próprio Deus no altar e parece que aquilo é alguma coisa a mais? Nós temos a graça de poder estar diante da presença de Deus. E esta presença que agora nós vamos experimentar aqui no altar, só será diferente no céu. Só no céu será uma presença desvelada. Só no céu nós o veremos face a face. Mas aqui na terra, esta presença do céu se fará agora aqui, neste altar, no pão e no vinho que serão consagrados. Que a Ele então nós possamos dar todo o louvor, toda a honra, toda a glória, que a Ele nós possamos dar a nossa vida, entregar a nossa vida, pois Ele entregou a sua vida por nós, Ele entregou a sua vida para nos salvar, escondido na sua humanidade, mas agora escondido também na sua divindade, nas aparências do pão e do vinho consagrados. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.